Estamos iniciando mais um episódio do podcast Ressoa, uma janela para o mar. E hoje, como prometido no episódio anterior, vamos colocar o pé na areia. Vem com a gente. Ressoa, uma janela para o mar. Eu sou a Tássia Biazon. Eu sou a Juliana de Bel. E esse é o episódio Praias, Dunas e Restingas do podcast Ressoa, a nossa janela para o mar predileta. Eu confesso que cheguei em boa hora para esse episódio, porque se tem um local que eu gosto de estar é a praia. Se a gente parar para pensar, a praia é um dos ecossistemas costeiros mais frequentados pelas pessoas, mas que poucas delas conhecem de fato, né? Pensa comigo, o que você sabe a respeito da importância das praias, dunas e restingas para a biodiversidade e para a conservação do meio ambiente? Se por um lado a resposta for não, não se preocupem. Afinal, vocês podem não saber sobre como esses ecossistemas são importantes para o meio ambiente e para nossas vidas, mas certamente muitos já estão bem familiarizados com eles, já que passamos por eles para chegarmos ao mar. Exatamente! No episódio de hoje, vamos falar sobre esses 3 ecossistemas da zona costeira que desempenham uma série de funções para o equilíbrio ambiental e para a manutenção dos recursos naturais. Essas áreas de transição entre a terra e o mar são mais do que apenas a faixa de areia e as ondas que nos vêm à mente quando pensamos em uma praia. Elas incluem também as dunas e as restingas, ambientes fundamentais para a proteção do litoral e que abrigam uma biodiversidade única que merece ser valorizada e protegida. Mas antes de falarmos sobre as características desses ambientes, uma curiosidade. Você sabia que o Brasil possui mais de 2.000 praias distribuídas em 279 municípios? É uma pena que o número de informações disponíveis sobre esses ambientes e sua biodiversidade não sejam assim tão expressivas. Na verdade, esses ambientes são pouco estudados e o que mais nos preocupa é que as informações disponíveis sobre biodiversidade, por exemplo, são escassas. Além disso, um levantamento realizado pelo MAP Biomas de 2021, que é uma rede colaborativa que realiza mapeamento e monitoramento de biomas do Brasil, mostrou que praias, dunas e areais sofreram uma redução de 15% entre o período de 1985 e 2020, causado principalmente pela pressão imobiliária, o avanço de empreendimentos ligados à aquicultura, que é relacionada com a criação de peixes e frutos do mar, e a salicultura, que é a exploração de sal e a mudança no uso do solo. Um exemplo desses impactos acontece no Rio Grande do Sul, onde o plantio de pinheiro e outras espécies exóticas invasoras avançam sobre as dunas. E é por causa dessas ameaças e do desconhecimento desses ambientes que precisamos dar mais visibilidade e destaque para eles. Para isso, convidamos o professor e pesquisador Alexander Turra, um dos maiores especialistas e defensores do oceano e da zona costeira do país, para falar sobre o tema. Praia, restinga e duna são 3 ambientes costeiros bem diferentes, mas com algumas similaridades. A gente está falando de 3 ambientes que são definidos pela presença da areia, né? São ambientes que são definidos por ter uma composição arenosa, mas eles são muito diferentes. Então a praia é um ambiente que está bem pertinho do mar e ela tem uma parte que se expõe quando a maré baixa e que é recoberta quando a maré sobe. Tem uma parte que é coberta só quando você tem tempestades, mas normalmente essa parte da areia é bem sequinha. E aí você tem então a praia também tendo uma parte submersa, que é onde quebra as ondas, a zona de surf. Lá também é praia. Então essa é uma parte linear, né, que fica ali junto da água, né? E atrás dessa parte de praia, onde a areia se acumula, muitas vezes, nós temos a restinga e as dunas. A restinga normalmente ela é ocupada por uma vegetação que pode ser arbustiva ou arbórea, ela pode ser maior ou menor, né? E ela normalmente está ali nas planícies costeiras, nas áreas planas ali que estão atrás das praias. Já as dunas são como se fossem montanhas de areia, não muito altas, né? Mas que acumulam areia que acaba sendo soprada pelo vento, né? E que muitas vezes acaba voltando para o mar.
Embora sejam ambientes diferentes, muitas vezes eles estão conectados e misturados em uma paisagem só. E o interessante dessa conexão é que um ambiente influencia diretamente na vida do outro. Um exemplo dessa influência são os borrifos da água do mar, que chegam pela maresia e levam água e sais minerais que vão nutrir a vegetação da restinga e das dunas, que por estar em um solo arenoso e com poucos nutrientes, absorvem o que precisam pela atmosfera. Além disso, esses ambientes abrigam diversas espécies, muitas ameaçadas de extinção, servem de berçário para muitas delas e guardam um verdadeiro banquete para outras, já que aquela área que fica exposta na maré baixa é tipo um buffet cheio de vida para caranguejos, moluscos e peixes. E o Turra comenta um pouco mais sobre essa biodiversidade. Esses ambientes são muito interessantes. Aparentemente, se olhar assim, um bando de areia, um mundo de areia que não tem nada lá. Mas se você olha com um pouco de atenção, você vai ver que, na verdade, tem uma biodiversidade muito interessante, muito específica, né? No caso ali das praias, você tem organismos que vivem entre os grãos de areia ou que formam galerias, né? Tem outros que vão lá comer esses organismos, como aves ou peixes, quando a maré sobe, né? E aí a gente tem uma cadeia alimentar muito interessante. A gente tem organismos tão pequenos que eles vivem entre os grãos de areia, né? É chamada de meiofauna. A macrofauna já são os organismos um pouco maiores, e que vão também ocupar esses espaços, mas cavando o sedimento. E aí a gente tem então essa infinidade de vida que ocupa inclusive a linha de praia que está embaixo da água, a zona de surf. Então ali a gente tem estrelas do mar, bolachas da praia, e tem uma quantidade muito grande de peixes, especialmente peixes de tamanho diminuto, né? Porque ali acaba sendo um berçário para espécies de peixes que vão acabar crescendo e morando, né? Ocupando áreas mais distantes da costa. Então a biodiversidade das praias é riquíssima. E a vegetação das restingas é tipo a cereja do bolo. Ela protege, fixa as dunas e ainda funciona como uma barreira contra o sal, o que permite que a vida floresça por ali. Muitas dessas plantas só existem nessas áreas, com capacidade de suportar altas temperaturas, salinidade, dessecação e poucos nutrientes. É o caso do jundu, uma planta rasteira de flores coloridas e frutos comestíveis que possui raízes que rastejam no chão, formando uma trama que funciona como um abrigo para muitos animais, né? Um prato cheio para aves, insetos, répteis e outros habitantes do litoral. Infelizmente, pouca gente a conhece e ainda acabam associando o jundu como um mato, como se fosse algo que não deveria estar ali na praia. Se você já viu alguma vez uma placa indicando para não entrar de carro ou não pisar em algum trecho da praia, saiba que ali pode ser um local de recuperação do jundu. Perereca come fruta? Cientistas brasileiros descobriram que sim, a única espécie de anfíbio que se alimenta preferencialmente de frutos é a perereca comedora de frutos, que habita as restingas do Rio de Janeiro, mas que infelizmente já se encontra ameaçada de extinção. As restingas têm uma distribuição tão grande que abrange quase 80% da costa brasileira. Isso é quase 5.000 quilômetros. Mas onde a encontramos? Encontramos as principais áreas de restinga no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. E é no litoral paulista que encontramos a maior extensão, que ocupa uma área total equivalente a 206.000 campos de futebol, principalmente no litoral sul, em Ilha Comprida e Cananéia. Bom, até aqui você já entendeu a importância da restinga para a biodiversidade e a proteção costeira, né? E elas são tão importantes que são consideradas áreas de preservação permanente no Código Florestal. Mas mesmo assim, apenas 1/4 está sob proteção. Isso diz muito sobre as fragilidades na legislação ambiental do nosso país, pois as leis vigentes não são suficientes para garantir a proteção das restingas. Um outro ecossistema que também sofre com a falta de proteção são as dunas costeiras. No Brasil, elas ocorrem principalmente no litoral do norte, nordeste e sul do país. Você já ouviu falar no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses? Esse lugar fantástico, localizado no litoral do estado do Maranhão, tem a maior duna da América do Sul. No ano de 2024, esse parque foi eleito Patrimônio Mundial Natural pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco.
E o mais legal é que esse parque é uma zona de interação entre o oceano, o cerrado, a caatinga e a Amazônia. O encontro desses diferentes biomas faz com que o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses possua espécies únicas e endêmicas, ou seja, que só existem lá, como a pininga, uma tartaruga do deserto que atualmente está na lista de espécies ameaçadas de extinção. Bom, de uma maneira geral, nas dunas, a fauna e a flora são escassas, mas são únicas. Como exemplo, temos o tucutuco, um roedor que escava areia, e plantas rasteiras como o cipó de flores. São escassas, mas não menos importantes, né, Ju? Afinal, a biodiversidade é fundamental para a manutenção das dunas, que oferecem um serviço ecossistêmico importantíssimo: a proteção da costa contra erosão e inundações. Em tempos de mudanças climáticas e alertas para o aumento do nível do mar, proteger as dunas é fundamental. O Laboratório de Ecologia, Invasões Biológicas, Manejo e Conservação da Universidade Federal de Santa Catarina tem sido exemplo nesse quesito. Eles têm desenvolvido um projeto na Praia da Joaquina, em Florianópolis, que busca restaurar as dunas por meio do plantio de espécies de restinga da região. Dunas só ocorrem nas praias? Só que não. Podemos encontrar dunas no deserto e até em outros planetas, sabia? Por exemplo, dunas no deserto do Saara e as dunas de Marte e Saturno. Bom, agora que conhecemos as restingas e as dunas, bora estender a canga na areia e pegar uma prainha? Bora lá, Ju! Mas atenção! Nem só de areia se faz uma praia, viu? Embora as praias arenosas sejam as mais famosas e mais comuns de serem encontradas no litoral brasileiro, elas não são exclusivas. Há também praias formadas por rochas, minerais, conchas e até vidros que foram desgastados pelo impacto constante do vento e das ondas. E tem também até praias com rochas de plástico. Bizarro, né? Mas isso é conversa para outra hora. E se você quiser saber mais, o link para a notícia vai ficar na descrição do nosso podcast. O problema é que as praias e também as dunas e as restingas estão sempre na corda bamba. A expansão das cidades, a especulação imobiliária no litoral, o turismo que não respeita a natureza e a poluição são grandes vilões. Quando constroem prédios ou estradas, por exemplo, muitas vezes acabam destruindo as dunas e as restingas. E a presença constante de pessoas pode compactar o solo e prejudicar a vegetação. Sem falar nas mudanças climáticas que estão acelerando a erosão das praias. Com o mar subindo e as tempestades ficando mais fortes, as praias e dunas vão se desgastando e isso acaba comprometendo a proteção natural que essas áreas oferecem para o litoral. Tem praias no Nordeste que o avanço do mar já destruiu centenas de casas nos últimos 10 anos. É do Brasil! Você já parou para pensar qual a maior praia do mundo? Ela pode estar mais perto de você do que imagina. A Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, é a maior praia do Brasil e do mundo em extensão, com cerca de 240 quilômetros de areia. A faixa de areia vai desde os moles da Barra do Cassino até a Barra do Chuí, na fronteira com o Uruguai. Você levaria cerca de 3 dias para percorrer uma ponta até a outra da praia a pé. Já pensou? No Brasil, as praias, além dos serviços ecossistêmicos de proteção da biodiversidade da costa brasileira, são muito importantes para o desenvolvimento das economias locais, através do turismo. Pensa comigo, 2.000 praias em um país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, como diz Jorge Benjor. É muita sorte a nossa. Com certeza é muita sorte. Mas como assim, Ju? Você não acabou de dizer que o turismo causa impactos negativos nas praias? Sim, esse turismo que não respeita a natureza é uma ameaça. Porém, um turismo sustentável é possível e, inclusive, é um dos setores da chamada economia azul, um modelo econômico que se baseia na utilização dos recursos do mar de forma sustentável. Interessante e necessário. O Brasil ainda precisa muito mudar nesse quesito, mas você pode começar aí do seu guarda-sol. Escuta essas dicas de boas práticas na praia que a Bia da Marulho trouxe pra gente. 4 dicas de boas práticas na praia. A primeira é lembrar que aquele espaço não é só seu, ele é dividido entre outros humanos e entre outros seres não humanos. Aquela ali é a casa de muitos seres vivos. E a gente tem que ter isso em mente quando a gente entra na água, ou seja, na areia. Especialmente se você estiver em uma unidade de conservação, tem chance de ter um ninho de tartaruga ali, então tem que ficar de olho.
se você levar o seu cachorro, o seu pet, para não estar aí invadindo o espaço de outros seres. A segunda, para ser bem clichêzona, é aquela frase de deixe só pegadas, leve só fotos e boas recordações, né? Não ficar tirando concha, esqueleto de ouriço, essas coisas todas podem servir para outros animais ainda usarem como defesa, como proteção. Então, evitar levar essas coisas e, já que é para levar alguma coisa, leva o lixo, pega o lixo de outras pessoas. Tem uma outra iniciativa muito legal que é 5 minutos ali pegando lixo. Você não precisa gastar todo o seu tempo de lazer coletando lixo, mas 5 minutinhos já faz um exercício, é uma ótima opção também. E por fim, quando for turistar na praia, procurar iniciativas que realmente sejam de locais e apoiem as pessoas que estão ali, né? Iniciativas de turismo de base comunitária, ir fazer um passeio de barco, pode não ser no barco mais luxuoso, mas que seja um barco de alguém ali da região que realmente está atuando pela conservação do local já há muito mais tempo do que só uma coisa que é comercializada e foi aí capitalizada em cima, mas deixa muito pouco de fato para a comunidade. Agora que você já sabe da importância desses ecossistemas, as praias, as dunas e as restingas, para a proteção da costa, a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento econômico sustentável, ouça essa dica do Alexander Turra. Embora esses ambientes sejam muito familiares para o ser humano, é bom a gente aprender e ver esses ambientes de um jeito diferente. A gente fez um grande estudo nas praias do litoral norte de São Paulo e, como resultado, a gente fez uma websérie para poder contar para as pessoas o que a gente estava fazendo. Essa websérie chama Será que vai dar praia? Então, se você está interessado em conhecer um pouquinho mais e ver o que os jovens cientistas estavam buscando, né, ao fazer esses trabalhos, né, às vezes até um pouco diferentes do que se imagina que uma pesquisa dá uma pulinha lá no YouTube da Cátedra, Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, na playlist Será que vai dar praia? E dá uma olhadinha lá. Mas assim como outros ecossistemas, as praias também estão muito afetadas pela ação antrópica. Um estudo promovido pelo Sea Shepherd Brasil, em parceria com o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, ao longo de 16 meses de expedição, cobrindo mais de 7.000 quilômetros da costa e 306 praias, do Chuí ao Oiapoque, analisou uma área equivalente a 22 campos de futebol para mapear os resíduos marinhos. Os resultados mostraram que 100% das praias do Brasil contêm resíduos plásticos. A Praia do Pântano do Sul, em Florianópolis, apresentou os maiores níveis de contaminação do país. Enquanto produzimos esse episódio, está rolando no Senado Federal uma proposta de emenda constitucional, conhecida como PEC das Praias, que gera há muito tempo debate no Brasil. Essa PEC visa privatizar os terrenos de marinha, que atualmente são considerados bens da União. A privatização desses terrenos pode significar que muitas áreas costeiras, que antes eram de uso comum, passem a ser de acesso restrito. Isso poderia limitar o direito das pessoas de frequentar as praias, e além disso abrir espaço para mais especulação imobiliária em áreas que deveriam ser preservadas. Esse debate é muito longo, por isso sugerimos que você leia o artigo de opinião. A chamada PEC das Praias ameaça ecossistemas que protegem zonas costeiras do aumento do nível do mar, produzido pela agência Bore em parceria com a nossa rede Ressort Oceano. O link vai ficar salvo na descrição desse episódio. Espero que vocês tenham gostado de pegar uma prainha com a gente. E não esqueça os links dos conteúdos indicados que ficarão na descrição desse episódio. Não deixe de conferir e seguir buscando informações sobre esses ecossistemas. Este podcast é realizado pela Rede Ressort Oceano, financiado pelo CNPq, endossado pela Década do Oceano. Esse episódio contou com a pesquisa e roteiro de Monique Torres, Tássia Biazon, Juliana de Bel, Juliana Vilas e Paulina Chamorro. Apresentação de Tássia Biazon e Juliana de Bel. Participação de Alexander Turra, Beatriz Matius e Débora Luz. Gravação e edição do Otávio Silva e Matheus Mota, da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Apoio técnico de André Luiz Fernandes, Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp.